dia a todos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu peguei um tema, levante a bandeira certa. E interessante que nós vivemos num mundo polarizado. O que significa polarizado, né? Significa que nós temos divergências e incompatibilidades nas mais diferentes gamas da nossa vida. Eu e você podemos concordar em algum aspecto, talvez em algum assunto, mas temos muito mais divergências do que semelhanças em qualquer outro assunto. E muito é verdade que quando nós casamos, nós pensamos que achamos a nossa alma gêmea, né? Puxa, ela me entende. Puxa, ele é a pessoa da minha vida, né? E você junta algumas semelhanças, algumas coincidências e você declara, nós vamos ser felizes para sempre. Mas o casamento ou qualquer outra amizade, o namoro ou alguma empresa que você está presente, você vai perceber que as coisas não são bem como você esperava. Ou seja, você pensava que ia ser desse jeito, você entrou com essa bandeira, você pensou que essa era a bandeira, mas no decorrer do caminho são muitas outras bandeiras, muitos outros interesses, muitos outros ideais que dominam, que estão ao nosso redor. E cada vez mais você percebe que você está sozinho neste mundo, não é? Ninguém te entende. Por quê? Porque nós somos tão diferentes um do outro. E nós fazemos, de certa maneira, às vezes naturalmente, outras vezes forçadamente, para tentar se juntar àquele ideal, aquelas pessoas. Você quer falar de coisa de futebol sem gostar de futebol, porque você é forçado a estar lá. Ou seja, nós vivemos num mundo constante de diferentes ideais, de muito mais diferenças do que semelhanças. Se eu levantar essa bandeira hoje, né, eu estou alegre, muitos, a maioria aqui vai estar alegre, mas outros estarão em total discordância. Que bandeira é essa? Né? Tinha que estar do Palmeiras, tinha que estar do Flamengo, etc. Ou seja, nós constantemente estamos defendendo bandeiras e nós atribuímos valores para isso e isso molda a nossa identidade. Saindo um pouco de futebol, também tem bandeiras muito mais sensíveis, que mexem com as nossas ideologias, crenças, doutrinas e atitudes. Aqui estão várias bandeiras, né? Até coloquei uma bandeira do jihad, né? Do árabe, ou seja, né? Pirata, comunismo, e uma bandeira que a gente não consegue viver sem a bandeira do Wi-Fi. Esse eu acho que é o mais importante. Mas temos todas essas bandeiras e isso é a nossa identidade. Nós colamos, nós vestimos, nós consumimos tudo isso. E, em certa medida, nós podemos entrar em acordo, mas em muitas outras medidas a gente não consegue chegar num comum acordo em muitas outras coisas. Dependendo da bandeira que você vai levantar, pode chover flores na sua vida ou pedras. Você vai levar pedrada das pessoas. Agora você, sozinho, você pode ter esses valores. Ninguém vai falar nada. Eu respeito você, que você está com esses valores. Mas quando você começa a estar numa posição de liderança e você começa a levantar essas bandeiras, aí começa a acontecer um outro movimento. Começam a acontecer pessoas a favor dessa questão e pessoas contra essas várias questões que estão aqui na frente. E você, quando é líder, você tem o poder de influenciar as pessoas. Nós pensamos, né, líderes são presidentes, são pessoas que estão no governo. Não. Na tua casa, você é o líder. E você está levantando uma dessas bandeiras
talvez não está aqui, todas as outras bandeiras possíveis. Você como pai, você como mãe, você está levantando a bandeira. Você como fazendista, você também está levantando uma bandeira. Você como professor de daqui, você como talvez lojista ou você como patrão, com certeza você está levantando alguma bandeira. A questão é que você, ao levantar uma posição de liderança, você está representando um grupo ou representando a sociedade. Isso pode ser boa ou ruim, dependendo do momento onde você vive. Na história geopolítica, constantemente vemos que os inimigos passados são aliados hoje, e quando eles conseguem derrubar o inimigo comum, e depois de alcançar esse objetivo, entre eles voltam a lutar. Ou seja, são idas e vindas. Nós defendemos um valor hoje, levantamos uma bandeira, e nós defendemos com tanta veemência que, depois de algum tempo, você muda de bandeira. Ou seja, a nossa vida, as nossas crenças, as nossas doutrinas, elas são muito relativas. Mesmo que você ache que seja absoluto, dependendo do momento que você passa, tudo isso se torna um variável. Você pode defender uma bandeira quando o seu time está sendo campeão. E seu time ficar 20 anos sem título, aí você é passivo de mudar de time. É passivo de torcer para outro time. Então, já não importa a bandeira que você está defendendo. A circunstância que você vai viver, vai mudar, vai moldar a bandeira que você tanto defende. Por isso, meus queridos, nós brigamos, nós lutamos por uma coisa que você não tem certeza. Que triste isso, que triste. Hoje você defende, mas amanhã você vai negar. Hoje você defende o casamento, mas amanhã você nega o casamento. Não é verdade. Hoje você está amando essa pessoa como se fosse para sempre, mas amanhã você está divorciando. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa realidade. Isso, na verdade, quem vai ditar a regra de qual bandeira você vai levantar são os nossos próprios interesses. O meu interesse aqui e agora. Não é o meu interesse no futuro. Não é o meu interesse no passado. Meu interesse agora. O que é mais benéfico para mim. E essa bandeira que nós, talvez o que não vai mudar, a bandeira que nunca vai mudar na nossa vida é essa bandeira. A busca do seu próprio desejo ou da sua própria realização. Mas o problema é que nem sempre, mais uma vez, as pessoas vão concordar com o que você gosta, com o que você pensa, com a maneira que você age e da maneira como você expressa. Principalmente as pessoas que estão muito mais perto de nós. Cônjuge, filhos, pessoas que estão no mesmo ministério. Às vezes nós chegamos a um ponto insustentável de manter aquele relacionamento. Meus queridos, qual bandeira você está levantando? Qual é a bandeira mais recorrente que você levanta em sua casa, no seu trabalho, na convivência com seus amigos? Mas isso é fácil identificar. Basta você analisar a palavra ou as coisas que você mais fala. A boca fala o que está cheio do seu coração, diz a palavra de Deus. O que você fala é a bandeira que você está defendendo. No
ponto de vista cristão, todos esses interesses pessoais entram em conflito direto com o interesse de Deus. O que Deus quer colocar em nós, ou pelo menos ensinar a nós, é que você deixe essa bandeira chamada interesse pessoal e dê a vazão, dê lugar à bandeira de Deus. Em momentos de conflito, de incertezas, nós fazemos de tudo para que os meus interesses possam estar sendo realizados ou possam estar sendo efetivados na nossa vida. Eu quero que a minha vontade prevaleça sobre a vontade daquela pessoa. Mas, do ponto de vista bíblico, não é isso que deve prevalecer. Por isso que nós precisamos levantar a bandeira certa. E para tal, eu trouxe a passagem que se encontra em Êxodo 17, versículo 15 e 16. Vamos todo mundo ler junto? Vamos lá? Moisés construiu um altar e o chamou: O Senhor é a minha bandeira. Ele jurou: por causa da mão levantada contra o trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Tem que ler a passagem inteira, né? Mas só para resumir, Israel saiu dos limites do Egito. Ou seja, saiu da bandeira do Egito, agora ele está na bandeira da peregrinação ali no deserto. Estavam aqui, ali na península da Arábia, né? Na península do Sinai. Estavam a caminho para que eles possam fazer uma adoração a Deus, porque Deus havia indicado que todo o povo de Israel devia estar ali no Sinai. Só que quando as pessoas estavam atravessando em direção a Sinai, eles precisavam passar em regiões povoados e pela quantidade de pessoas, tudo indica que eles estavam vindo para ocupar aquele espaço. Então, o que Israel fazia? Mandava cartas, mandava seus emissários, falava assim: pessoal, estou indo em paz. Estamos levantando a bandeira branca, né? Não nos ataquem. Só queiram passar, vamos consumir um pouco da sua vegetação, talvez da água que estão ali, os animais vão precisar da grama aqui, mas estamos em paz, nós não queremos briga com vocês. Nós temos um caminho até o Sinai. Então, essa era a situação de Israel, peregrinando, passando pelos diferentes povos, pegando a autorização, uns sim, outros não, estavam a caminho. Estavam numa região chamada de Refidim, né, que significa descanso, ou seja, estavam lá no Bom Retiro da vida daquela época. Israel foi atacado pelos amalequitas. E amalequitas eram descendentes de Esaú. E quem é Esaú? Esaú é filho de Jacó, filho de Isaac, irmão gêmeo de Jacó. Olha só, que surpresa. Israel, descendência de Jacó, está passando naquela região. Eles não foram atacados por os inimigos que eles não conheciam. Eles não foram invadidos por pessoas que queriam saquear. Eles foram atacados pelos próprios irmãos. Que triste, né? E de maneira muito desleal. Se nós lemos o Deuteronômio 25, 17 a 18, olha como Deus retrata o ataque dos amalequitas. Lembre-se dos amalequitas. Eles fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e atacaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Olha só. Israel estava passando com a bandeira branca, em sinal de paz, mas os amalequitas, que eram próprios irmãos, eles ignoraram a bandeira
branca e foram atacar justamente onde a bandeira vermelha, né? Porque você vê que na guerra, na cruz vermelha, né? O que significa? Cruz vermelha, aqui estão as pessoas mais fracas, aqui estão as pessoas doentes, as pessoas que machucaram na guerra. Ou seja, eles atacaram onde a cruz vermelha estava lá. Ou seja, atacaram os idosos, as crianças, as mulheres e onde estavam os mantimentos. Ou seja, de uma maneira totalmente desleal. A parte mais vulnerável de Israel, os amalequitas atacaram. Meus queridos, quando entra interesse, você não mede qual arma que você vai usar. Quando você tem desejo, interesses que não é a de Deus, você vai usar todos os artifícios possíveis para destruir, para saquear, para machucar aquela pessoa. Por isso, eu coloco aqui. Os amalequitas, eles agiram em temor a Deus? Não. Eles agiram em interesses. Por isso que é muito perigoso nós sermos motivados por interesses esses que não levam ao temor a Deus. Porque você tirar Deus dessa parada, o conflito que você vai ter com as pessoas vai ser totalmente desleal. Vai ser feio. E eu pergunto, meus queridos, você está em meio à crise? Vocês estão tendo conflito com alguém? Com alguma pessoa? Vocês estão tendo divergência na sua família? Pois bem, se você não tiver temor a Deus, quais são os meios que você vai usar para machucar aquela pessoa? Todos os meios possíveis. Você vai jogar todas as palavras possíveis, você vai achar todas as razões possíveis para destruir aquela pessoa. E nós chegamos na mesma conclusão. Irmão contra irmão, marido contra mulher, pais contra filhos. Esse é o cenário, talvez, que muitos de nós estão vivendo no nosso trabalho. Talvez até na nossa igreja. Talvez em nossos lares. Nós estamos levantando a bandeira do interesse pessoal. Pessoal, isso não vai chegar a nenhum lugar. Isso só terá consequências trágicas para a minha família. Os meus filhos vão brigar com os nossos próprios filhos. Os meus filhos vão brigar, o mais velho vai brigar com o mais novo. Por quê? Por causa de interesse. Por causa de dinheiro. Porque eu quero uma porção melhor. E quando você não tem a bandeira certa, todos nós somos passíveis de atacar e ser atacado. E ter o cenário mais trágico possível. Mas é interessante que Deus fala para Josué ou para Moisés, fala assim, então o versículo 9 diz assim, Moisés disse a José, escolha algum dos seus homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei a posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Deus dá uma ordem para Moisés. Eu não vou deixar isso acontecer, não vou deixar barato. Muitas vezes você fala, né? Ah, pastor, a gente tem que aguentar. Poxa, cristão tem que ficar só paciente. Tem que deixar os caras tirar proveito da gente. Não. Tem momentos que Deus fala assim, vá lá. E você vai lutar com essas pessoas. Você vai guerrear. E você vai levantar a bandeira
Na verdade, o cajado, né, Jeová Nissi, Senhor é a nossa bandeira. E você vai levar essa bandeira adiante. A questão é, qual bandeira que você vai levar? A bandeira de acabar com aquelas pessoas? A bandeira de tomar tudo que ele pegou de mim? E acabar com aquela pessoa? Não. A primeira bandeira, ou a bandeira que você precisa identificar e você precisa levantar, chama-se a bandeira do temor a Deus. Você precisa de tantas outras bandeiras que existem. Existem tantas outras bandeiras que vai atacar o ponto fraco do seu cônjuge, vai atacar o ponto fraco do seu filho, do seu pai, do seu irmão, daquele colega de trabalho. Você pode usar todos isso, mas você vai ter que abrir mão de todos esses golpes baixos. Se você é cristão, nós precisamos levantar a bandeira chamada bandeira do temor a Deus. Porque na medida que você teme a Deus, meus queridos, não tem como você menosprezar o próximo. Na medida que você sabe o que é temer a Deus, saber o que é a vontade de Deus, não tem como você usar dos mesmos mecanismos, dos mesmos instrumentos, das mesmas armas como o mundo usa para destruir, para acabar com o meu próximo. Por isso, meus queridos, você precisa levantar a bandeira certa. E essa bandeira chama temor a Deus. Travamos tantas e muitas batalhas diariamente. Muitas batalhas você trava consigo mesmo, você trava as batalhas com outras pessoas, com o trânsito, com tantas coisas, com a saúde. Mas, em tudo isso, em meio a todas essas bandeiras, você precisa levantar o estandarte certo que vai levar você à vitória. Não a vitória segundo a minha ótica, a sua ótica, mas a vitória segundo a ótica de Deus. Amém, irmãos? Quando nós levantamos a bandeira de Deus, do temor a Deus, significa que você está buscando a aprovação de Deus acima do seu desejo, acima da sua vontade, acima de você querer dizer aquilo, de revidar. É você esperar a aprovação de Deus. E qual é a importância? Que benefício você tem, pastor? Pastor, qual o benefício que eu tenho de levantar essa bandeira chamada temor de Deus? Os caras não estão nem aí. Os caras vão me devorar, os caras vão me morder. Os caras vão tirar tudo de mim. Eu não sou bobo, eu preciso defender. Eu preciso defender o pouco que me resta, pastor. E você está tirando direito de me defender? E minha família ser à mercê de tudo isso? Meus queridos, o dia que você levantar a bandeira e fincar bandeira do temor a Deus, sabe quem vai lutar essa luta? É Deus. É você declarar para você mesmo e você declarar para o seu inimigo que quem vai lutar a partir de agora não é mais você. Quem vai lutar a partir de agora será o nosso Deus poderoso, Jeová Nissi. Senhor é a nossa bandeira. Isso, meus queridos, parece nada. É fútil. Quando eles foram para a guerra, Josué, que nunca fez uma guerra, ele nunca recebeu táticas bélicas. Moisés fala, Josué, vai lá brigar. Pega umas pessoas e fala, não sei brigar.
nós estamos no terreno inimigo dos amalequitas. Moisés me passa a estratégia é essa, você vai no fronte e eu vou subir na montanha, ficar longe, levantando o cajado. Eu falei, poxa, Moisés, muito obrigado, né? Você ali longe, tomando suquinho, e eu ali, sofrendo ali, e com toda a possibilidade de morrer. Parece nada. Os amalequitas, quando viram, aqueles 3 velhos estão subindo ali no monte, e o que aquela bengala que o cara está segurando? Não faz sentido, não faz nenhum sentido para nós. Não fez nenhum sentido para os amalequitas. O que vão fazer com aqueles 3 velhinhos lá em cima? Deixa os velhinhos lá, os caras estão ali só levantando a vara mágica aí para ver se dá um abracadabra. Deixa os caras lá. As nossas armas são diferentes do que as armas que o mundo espera. A nossa esperança é bem diferente do que a esperança que o mundo. Por isso, quando nós estamos em conflito, e você levanta a bandeira e fica a bandeira de Deus, o temor a Deus, você está dizendo, Senhor, a partir de agora, a luta não é minha. A partir de agora, a luta é sua. Meus queridos, pense em alguém que você está em conflito agora. Fácil, né? Ele não sai da sua cabeça. Aquela pessoa não sai da sua cabeça. Sabe por que não sai da sua cabeça? Porque você está perdendo essa batalha. Porque quem ganha, dorme. Quem está vencendo, está tranquilo. Mas quem está apanhando, quem está perdendo, não consegue dormir, está preocupado. Aquela pessoa, como pode? Você já está perdendo a batalha, não é? Se aquela pessoa domina o teu coração, essa batalha já está perdida. O que resta a você? Mostrar o seu lado mais negro. Se você não sabe com quem está falando, é isso. É isso. Não é. Nós somos cristãos. Precisamos mostrar que a partir de agora, quem vai lutar por mim é Deus. Amém, irmãos? Isso precisa ser declarado. Essa bandeira precisa ser fincada. Essa bandeira precisa ser acreditada. Você precisa dar o valor nessa bandeira. E deixar Deus lutar por você. Meus queridos, na medida que você colocar essa bandeira, saber que Deus vai lutar com você, você vai começar a dormir em paz. Deus não é um Deus que deixa barato, não é um Deus que vai deixar as coisas impunes. Deus, Ele vai fazer a sua justiça na hora certa. Depois de você colocar essa bandeira no lugar certo, fincar, o segundo passo que nós devemos fazer é isso. Leve a bandeira para o alto. Não esconda. Olha, Moisés, né, e os seus 2 amigos, né, foram os 3, levaram a bandeira, o cajado, o estandarte, né, de uma maneira muito vistosa. Todos viram. Ao ponto que Josué podia avistar, ali na guerra, ao ponto do povo de Israel, talvez um pouco longe de batalha, também poderiam avistar. Os guerreiros que estavam com Josué também poderiam avistar, inclusive os inimigos, os amalequitas também poderiam enxergar essa bandeira, ou esse estandarte, o cajado de Deus. E por que é importante? Aquele cajado representava a presença de Deus. Aquele cajado representava o poder de Deus presente ali. Só que, para as pessoas que não têm Deus, é apenas uma peça, um pedaço de pau. O que é que um pedaço de pau em cima da montanha pode fazer?
Nada. Mas nós, que tememos a Deus, aquela representação daquele cajado é a presença de Deus sobre você e sobre seus inimigos. É uma declaração de guerra, meu. É uma declaração que essa guerra não me pertence. É uma declaração que essa guerra pertence a Deus. Você está declarando a guerra em nome de Deus. E o que significa declarar a guerra em nome de Deus? Nós vamos fazer uma guerra santa? Não é nesse sentido. Deus, quando viu o ataque sorrateira, desleal dos amalequitas, Deus falou: olha, eles não temem a mim. Eu vou praticar a minha justiça. E quando a justiça de Deus vem, interessante, meus queridos, ela não só tem como objetivo, talvez, acabar com a injustiça, mas também de também mostrar se você também não é o alvo da justiça de Deus. Então, olha só. Moisés, cajado, lá em cima, levantando a presença de Deus. E Israel, Josué olhando a presença de Deus, indo para o ataque. Em obediência, sob a aprovação de Deus, e sabendo que aquilo está simbolizando temor a Deus. Mas imagina se o Israel levasse o cajado lá para cima, Josué tentando maquinar uma outra estratégia. Aí já não é mais temor a Deus. Aí já não é mais obediência. Josué não está confiando na palavra de Moisés, dado por Deus. Aquela madeira, peça de madeira, não serve para nada. E eu vou fazer a guerra para que eu não morra. Eu vou montar minhas próprias estratégias. Não foi isso que aconteceu. Porque se assim Josué tivesse feito, ia perder a guerra. Interessante, meus queridos. Não basta você levar uma bandeira com um símbolo que remete a Deus. Vocês lembram muito bem os filhos de Eli. Eles eram sacerdotes, mas eram sacerdotes corruptos. E sem a aprovação de Deus, eles levaram uma simbologia que representava a presença de Deus. Eles levaram a arca da aliança para a guerra contra os filisteus. O que aconteceu? Perdeu. Olha só a questão aqui. Uma coisa é você estar em obediência, estar de acordo com Deus. Uma coisa é você levar objetos de Deus para vencer o conflito. Como é que você tem resolvido as questões? Não é você deixar uma Bíblia em algum lugar que vai resolver essa batalha. Não é você fazer uma reza que vai. Você precisa confiar na palavra que lá. Isso é temor a Deus. Confiar na palavra que foi dada. Olha só, quando Moisés levanta aquela estaca, parece que quando ele levantava, Josué ganhava. E quando as mãos, depois de caçar, descia, os amaleques ganhavam. Então quer dizer que era uma orquestra lá, o Moisés né, fazia o DJ ali. Não é isso a questão. A questão não é a força de Moisés em questão de levantar, abaixar. Ali estava simbolizado a presença de Deus, a palavra de Deus. Meus queridos, quando nós colocamos a palavra de Deus no lugar devido, haverá vitória na nossa vida, amém? E quando você coloca a palavra de Deus, você abaixa e você despreza Amaleque,
ganhava a luta. Aí eu pergunto, onde é que está a sua obediência à palavra de Deus? Você colocou como prioridade? Ou, pelo cansaço, abaixou e deixou a palavra, a obediência à palavra de Deus lá embaixo? O dia que você deixar lá embaixo, é falta de temor a Deus. Quando você deixar Deus em segundo plano, é falta de temor a Deus. Você vai buscar os seus interesses. Quando eu e você colocarmos Deus na sua prioridade, lá em cima, lá no alto, Deus vai resolver o meu conflito dentro de casa. Deus vai resolver nosso conflito no trabalho. Deus vai fazer a sua justiça. Que essa justiça não seja contra mim, porque a justiça de Deus é para todos. Não é porque você levantou a vara que Deus vai falar, Deus é eles, bate neles. Não é isso. Quando Deus vier, você também está nessa história, porque você não tem temor a mim. Quando a justiça vem, vem para todos. Não é só para aquelas pessoas que você não gosta, é para você também. Por isso, precisamos tomar muito cuidado. E deixar lá no alto, para que todos vejam o Senhor é a minha bandeira. Qual é o benefício de você colocar o poder de Deus lá no alto, ou a bandeira de Deus? Nós vamos ter unidade, meus queridos. Unidade em casa. Quando o pai, como líder, levanta a bandeira, quando a mãe levanta a mesma bandeira do temor a Deus, a primeira geração de liderança, a segunda geração de liderança, Josué, ele foi a segunda geração, depois de Moisés, a entrar na terra prometida. Deus ensina através do temor a Deus. Essa foi a primeira experiência entre Moisés e Josué, dentro da obediência da palavra de Deus, que eles conseguiram ter um momento de, podemos falar, cartaz. Caramba, funciona. Sua família está dividida, o seu matrimônio está em crise. Falta temor a Deus. Falta temor a Deus. Porque quando tiver temor a Deus, aquela família fica em paz. Aquele casal entra em acordo. Entra num consenso. Porque consenso é único. Porque Deus não é um Deus que fica de braços cruzados. Ah, coitadinho. Não, é um Deus que age. É um Deus que transforma. Por isso, no momento que você deixar fincar a bandeira certa, e não apenas fincar, deixa que seus filhos enxerguem qual é a sua bandeira. Seus filhos precisam ver. Não somente seus filhos, a sua parentela precisa ver. Não somente isso, as pessoas que convivem com você, seja no trabalho, seja na faculdade, ou seja em qualquer lugar, eles precisam saber que você está levando a bandeira certa. Isso vai trazer unidade. Isso vai trazer unidade na nossa igreja. Podemos ser diferentes, nós somos pessoas diferentes, nós temos dons diferentes, mas a unidade que nós podemos ter na igreja é dentro da bandeira do temor a Deus. Então a nossa geração, teremos a alegria de ver os nossos filhos ainda dentro dessa igreja. Se nós não tivermos temor a Deus, os nossos filhos vão brigar entre eles por interesses pessoais que tem nessa igreja. Vão buscar seus próprios interesses. Mas quando nós mantermos essa bandeira como igreja, nossos filhos, os filhos dos filhos, eles vão levar essa bandeira adiante. Por isso, meus queridos, é uma vantagem. Estaremos na mesma página. E eu convido, meus queridos, levante essa bandeira. Não esconda. Segundo,
quando você deixa a luta nas mãos de Deus, duas coisas vão acontecer. Eu já falei, mas eu vou frisar. Quando você levanta a bandeira de Deus, todo joelho se dobrará perante a Deus. Você usou Deus para destruir ele, ou para mudar aquela pessoa, mas Deus também quer mudar você. Quando você levanta a bandeira certa, a solução não é só para aquela pessoa que você não gosta, é solução para você também. Você também muda, aquela pessoa também muda. E Deus fala, meu filho, eu gosto de usar essa terminologia no coreano. Aprenda aí, vocês que não entendem o coreano. Knyangalé, makugalé. Essa é a palavra que eu gosto muito. Né? Você quer de boa ou quer apanhar? É isso. Deus fala assim, você quer se ajoelhar, você quer se dobrar perante a mim? Ou prefere ir apanhando? Eu sei que muita gente só vai apanhando, né? Ou, talvez a maioria de nós. Tem coisa que a gente só vai apanhando. Ou você se dobra diante de Deus, em amor, em temor a Ele, ou você vai aprender na marra, o que é se dobrar, temer a Deus. Você vai ser disciplinado por Deus. E Deus disciplina para quem gosta. Deus não disciplina pessoas que não são cristãos. Para eles, é declaração de condenação. Quando você levanta a bandeira lá no alto, você está declarando guerra contra esse. Não estou falando uma guerra sanguinária. Que Deus vai transformar não somente minha vida, mas a sua vida. Meus queridos, na prática, como é que isso funciona? Uma vez em 1996, há um tempo atrás, foi a primeira viagem missionária que eu fiz lá para o Amazonas, e foi uma equipe de 10 pessoas. Estava eu liderando e uma outra amiga evangelista liderando. E sempre tem os imprevistos, e tem um momento que nós fomos no bairro para evangelizar a criança, ou seja, evangelizar era assim, era trabalho, olha, vai ter um trabalho de EBF, será que você pode mandar sua criança ali naquela igreja? Era esse o trabalho. Eu entrei estava dividindo o grupo em dois, e a gente viu que tinha uma criança dentro de uma padoca, né? Não é padoca, né? Um botequinho, né? Ali na Amazonas, no subúrbio ali, em Tabatinga. Aí falou, vamos lá, né? Vamos tomar uma tubaína e aproveitar para convidar a criança que está lá, né? Aí estava lá tomando a tubaína, tentando, manda essa criança. Ela falou, que é irmã, então manda a irmã, depois vai ter um trabalho. Aí uma outra irmã da nossa equipe passou ali, e ela olhou, tudo bem, né? Aí quando voltamos para a base, essa irmã falou que a gente estava lá chavecando aquela menina. Estava de lero. Né? Eu falei, nossa, mas não tem mais o que fazer. Eu vou na viagem missionária fazer isso aí. Eu ainda mais como evangelista. Não sei como aquela pessoa começou a inventar coisas. Só que eu não dei bola. Falei, não, eu sei do que eu fiz. Eu fui lá falar de Jesus e a pessoa está me corrompendo com coisas deturpadas. Não vou dar bola, não. Né? Só que a coisa começou a tomar proporções. Né? Aí esse meu amigo falou assim, meu Davi, resolve essa parada, meu. Mas se essa fama chegar no Brasil, chegar em São Paulo, você vai perder seu emprego ali na igreja. Eu falei, caramba, eu não fiz nada. Por que eu vou falar uma coisa? E parece que as pessoas estavam ali confundindo. Assim, o mais legal, ou seja, o mais sensato, se for para ter temor a Deus, a pessoa tinha que vir falar comigo, a líder, né, a minha parceira, tinha falado, Davi, alguém falou isso de você, é verdade? Ela podia muito bem confrontar e falar não, né? Só que ela preferiu ouvir aquela pessoa e ela também começava a pensar minhocas de mim. Eu falei assim, e agora? Né? Um conflito totalmente inesperado numa viagem missionária. Aí eu falei assim, não, eu vou deixar nas mãos de Deus. Porque não adianta ficar refutando se a pessoa acredita.
unilateralmente. Não adianta eu ficar refutando. Não adianta eu usar as minhas armas, meus instrumentos para tentar provar. Não, eu vou deixar Deus fazer. Aí meu amigo, você é louco? Você tem que falar, você tem que falar. Não, eu falei, eu vou deixar para Deus resolver. Na última noite, tivemos um momento de reflexão. E não foi uma das boas, né? Aí falou, pessoal, o que achou da jornalista lá? E só tinha coisas ruins. E ela, que era a líder principal, ela ficou irada. Né? Aí começou a falar, criticar todo mundo. Foi horrível, uma cena horrível. E sabe o que é mais terrível ainda? Ou temeroso? Um missionário que não falava nada. Ele estava lá, ele quase era desaparecido. Ele ficava quietinho. Ele ficou com uma ira santa na hora. Caramba, ele nunca ouvi a voz dele, mas a primeira vez que eu ouvi a voz dele foi dando bronca. Ela pegou essa líder, começou a dar um ralo de... Não foi de nem 1 minuto, foi de 15 minutos. Aí na hora, né, você poderia muito bem, alma lavada, justiça feita, né? Eu poderia muito bem falar assim, tá vendo? Se ferrou, né? Eu clamei a Deus e você se ferrou, né? Não é essa atitude que Deus coloca. O esculacho em cima dela foi tão pesado que eu comecei a sentir pena dela. E eu sei que esse esculacho não vinha só dele, parece que vinha de Deus, da boca dele, para aquela pessoa. Eu fiquei com mais temor. Em que sentido? Nosso Deus está vendo tudo. Ele não deixa passar nenhuma impunidade. Nenhuma falsa, nenhuma calúnia. Deus não vai deixar quieto. Aí eu falei, ai, se Deus me pegar dessa maneira. Ai, se Deus me envergonhar assim, em frente de todo mundo. Então, naquele momento, não foi um momento de gozo, alegria. Ela se ferrou. Não, foi assim. O que passou no meu coração foi de temor a Deus. Pai, realmente, eu não sou melhor que ela, e nem ela melhor do que eu. Nós somos todos iguais perante a Deus. Essa é a justiça de Deus. Não é para destruir, quebrar as pessoas. É para trazer um consenso de restauração. Deus corrige o erro, mas Ele traz a restauração. E essa questão de eu ficar chavecando foi resolvido na hora. Eu não precisei falar nada. Por quê? Porque Deus estava na minha frente. Ele lutou por mim. Meus queridos, vocês querem deixar Deus lutar por vocês? Amém? Amém? Porque se vocês lutarem, o inimigo é sempre mais forte. Aquela pessoa sempre tem um argumento melhor que você. Finque a bandeira do temor a Deus. Levante essa bandeira. Mostre que você está do lado de Deus. Declare que essa guerra não pertence a você. Declare que essa guerra é de Deus. Fale para os seus filhos. Fale para o seu cônjuge. Fale para os seus amigos dos ministérios. Essa atitude que nós devemos conduzir a nossa família, a nossa igreja e o nosso trabalho. Amém? Gostaria que vocês pudessem fechar os olhos. Eu convido a equipe de louvor. Quem é que está incomodando o seu coração? Quem? Lembrou de alguma carinha, de uma pessoa? Aquela pessoa que não sai da tua cabeça e você está em conflito, em crise? Pois bem, talvez você está pensando, quando eu voltar, eu vou fazer isso e isso para detonar aquela pessoa. Eu vou fazer isso e isso para calar a boca dessa pessoa. Deixa de lado. Se você é cristão ou cristã, deixa de lado. Não levante a bandeira do seu interesse. Porque essa batalha não tem fim. É vingança, é retaliação.
Sempre vai ter. Mas a única maneira de você terminar essa batalha é você levantando a bandeira certa. Tema a Deus. Reflita, veja se Deus está do seu lado. E a maneira de você declarar que Deus está ao seu lado é a seguinte: Pai, eu deixo nas suas mãos. Repita comigo. Eu deixo. Vamos lá, mais alto. Eu deixo nas suas mãos. Essa é a bandeira que você vai levantar a partir de hoje. E Deus vai restaurar a sua família, o seu casamento, a nossa igreja, o nosso trabalho, a sua pessoa. Deixa lá no alto para que todos vejam. Deixe nas mãos de Deus. Tem esse momento com você e Deus.